Olá, boa noite Brasil, boa noite Bahia, estado da Bahia, né? É o estado em que eu estou morando ultimamente. Escureceu aqui, não foi, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá bom aí o vídeo? Tá escuro, né? É escuro, o que foi? A luz está acesa e tal. Pessoal, vai se inscrevendo aí, vai dar essa força aí no canal Forasteiro Sem Papa na Língua. Vai lá no YouTube agora, se inscreve lá, tá certo? E me acompanhe. Vamos aqui conversar. Vamos conversar, né? Aqui a gente conversa, aqui a gente discute política, religião. Aqui a gente, deixa eu ver aqui, pessoal, como é que tá a luz aqui. Tá boa. Porque tá escuro mesmo, é a noite, né? Então vai começando, vai comentando aí. Vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje, você pode se inscrever aí no YouTube, Forasteiro Sem Papa na Língua. Está aqui agora com você para trazer notícia no campo da política, no campo religioso e também na zona rural. A zona rural, pessoal, é um lugar apropriado para que nós que estamos aí aguardando a segunda volta de Cristo, né? Seja um lugar para que a gente possa ter mais tranquilidade do que dentro das cidades grandes. Dentro das cidades grandes, ok? Então vai dando aquele like maroto, vai comentando. E se você quer mais informação sobre os meus conteúdos, você vai agora, se inscreve lá. Apesar que eu não estou mais gravando nesse canal, porque eu perdi. Já são praticamente quase dois canais que eu perdi no YouTube. E esse é o terceiro canal que eu abro aqui no YouTube, Forasteiro Sem Papa na Língua. É só você me pesquisar aí, vai lá, se inscreve, assina o sininho, para que quando eu estiver gravando ou entrando ao vivo, eu possa trazer notícia aqui no campo político, no campo espiritual e também na zona rural, falando sobre a zona rural. Mas essa noite eu quero falar sobre a palavra. A palavra do soberano Deus, a soberania, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Algumas versões bíblicas chamam o Deus de Jacó. Mas, como a gente sabe que o nome Jacó foi mudado, Deus mudou o nome dele para Israel, né? Quando ele teve ali um encontro com um anjo no vale de Jaboque, né? E Deus mudou o nome dele. Você sabia que todas as pessoas que se convertem, todas as pessoas que se entregam a Deus, o Pai, e ao seu Filho, o Cristo, ele muda o nome? Você sabia disso? Veja que o nome Abrão foi chamado era Abrão, Deus chamou de Abraão, quando Deus chamou para que ele pudesse, né, ser considerado o pai da fé. Abrão foi mudado para Abraão. Até os imperadores ímpios, né, mudava os nomes dos servos de Deus, como foi mudado o nome de Daniel, assim que ele foi preso na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei dali botou o nome deles com o nome dos seus deuses. Ok? Mas eu queria você fazer uma meditação no livro de Êxodo,
no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos conhecer os 10 mandamentos da lei do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Bem, vamos junto? Antes de tudo, eu queria fazer uma oração. Orar significa conversar com Deus. Vamos conversar com Ele. Vamos fechar nossos olhos e buscar de Deus o entendimento para que nós abordamos este assunto dos 10 mandamentos. Vamos lá? Querido Deus, eterno e glorioso Pai, diante da presença do Teu Filho, o Messias, queremos, ó Pai, buscar de Ti o entendimento, a lucidez e a clareza da Tua palavra, para que assim possamos entender e definir o certo do erro, para que a gente possa separar o joio do trigo. Então, Pai, mas para isso precisamos do Teu Espírito, o Teu poder que está em Teu Filho, o Cristo, o Salvador. Por meio dele, Pai, nós podemos chegar até a Ti. Por meio de Cristo, podemos nos aproximar do Senhor e tirar de Ti as bênçãos que tem para cada um de nós. Abençoa meus filhos, meus netos, abençoa todo o povo desse país, abençoa também o povo deste canal que está me seguindo nesse canal. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos, ó Pai, nos preparar para a breve volta do Teu amado e glorioso Filho. Amém. Vamos lá? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Pessoal, eu peço a vocês que orem por mim. Ore por mim. Sou um pecador, igual a todos. Mas eu me esforço, Pai, pessoal, para que eu possa ser melhor. Para que eu possa obedecer. Sei que sou falho, sei que sou às vezes bruto, mas será por uma boa causa. Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Se você tem uma Bíblia aí agora em casa, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o primeiro livro da Bíblia, certo? Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Vamos juntos fazer a leitura. E depois da leitura nós vamos comentar sobre os 10 mandamentos, ok? Então vai se inscrevendo agora mesmo no canal Forasteiro Sem Papa na Língua, porque aqui nesse canal, que é aqui comigo, a gente vamos realmente dizer quem é quem na ordem do dia. Os 10 mandamentos. Deus falou e foi isso que Ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito e da terra onde vocês eram escravos. Vamos lá. Verso 2. Meu povo. Verso 3. Não adore outros deuses. Adore só a mim. Aqui Deus, ao escrever o primeiro mandamento da sua lei, Ele disse, não adore outros deuses, adore somente a mim. O que é adoração? O que é adorar? Tem pessoas que pegam essa palavra e remete ela em qualquer coisa. Muitas pessoas dizem assim, mas eu adoro maçã.
Já viu as pessoas com essas palavras? Tem outros que dizem, rapaz, eu adoro essa macarrão, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Pessoal, adorar significa reverenciar, significa honrar, prestar culto, prestar louvor. Adorar significa se ajoelhar, chorar nos pés daquele que nos criou. Isso é adoração, prestar culto. Então, quando as pessoas se referem, dizem, ah, mas eu adoro macarrão, eu adoro uma melancia. Essa palavra está colocada de maneira muito errada. Nós temos que gostar do macarrão, da melancia, né? A gente pode gostar do melão, a gente pode gostar de uma roupa, a gente pode gostar de um sapato. Gostar é uma coisa e adorar é totalmente outra coisa. Adorar significa honrar, como eu já falei aqui, estar de joelho na presença de Deus. Então, o primeiro mandamento, quando Deus teve a ideia, né, de escrevê-la em uma tábua de pedra, para que nunca seja esquecido, os 10 mandamentos, pessoal, é a base do governo do Criador. É a base do governo do Criador. Então no verso 3 diz, não adore outros deuses, adore somente a mim. Deus diz, não adore outros deuses. Quando a palavra foi escrita, não adore outros deuses, as pessoas dizem assim, nós dissemos, né? Vou dizer as pessoas não, eu também já falei. Ah, só existe um Deus. E por que aqui no verso 2, no verso 3, Deus diz, não adorarás outros deuses? Se Deus diz não adorará outros deuses, é porque existe outros deuses. Sim ou não? Concorda comigo? Se no segundo mandamento, no primeiro mandamento diz, não adore outros deuses. Se Deus fez essa advertência para que nós não adoramos outros deuses, é porque existem outros deuses. Aí você pode estar me questionando, ah, mas quantos deuses existem? Quantos deuses existem? Depende. Depende de como a gente de como a gente pode relacionar esses deuses. Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, só há um Deus. Mas existem os deuses que as pessoas inventam, que as pessoas adquirem para si, né? Tem pessoas que é fã de cantores aí como Pablo, como Eduardo Costa, como esses camaradas que ajuntam multidões no seu show. Essas pessoas se tornam um Deus para as pessoas que às vezes larga marido, larga casa, pega dinheiro emprestado para ir, mas tem que ir ao show desses caras. Então, são os deuses inventados pelas pessoas, né? Então, Deus diz, não adorará outros deuses, só eu. Segundo mandamento diz assim, não faça imagem nenhuma de escultura, nem do que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Não adorarás nem lhe prestarás culto. Então o segundo mandamento de Deus diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que há lá em cima no céu, e nem daquilo que existe aqui na terra. Então, pessoal, vai se inscrevendo, vai compartilhando, vem junto, porque o assunto aqui é bom demais. É bom demais. Então, diz assim o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. A advertência de Deus no segundo mandamento é para que a gente não faça as imagens
né? Tem pessoas que têm dentro das suas casas as imagens de pau, de pedra, de gesso, e muitas vezes se dá até o nome a essas imagens. A imagem de não sei de quem, aqui é a imagem não sei de, do santo quem, esse aqui é a imagem dos... Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Então, se você está ouvindo esse vídeo aqui, na hora que você for assistir esse vídeo, e se você tem dentro da sua casa as imagens de escultura que o sistema diz representar os santos, quebrem, e joguem fora, porque aí é uma maldição. Quer ver que é uma maldição? Vamos continuar aqui no livro de Êxodo. Eu estou lendo o segundo mandamento, que diz para ti, não farás para ti imagem de escultura. Então veja bem que as imagens criadas pelo homem e endeusada e idolatrada pelas pessoas, ela não tem significância nenhuma, ela não tem valor moral nenhuma, nem espiritual nenhuma. As imagens não têm valor espiritual nenhuma. Como assim, forasteiro? Lê o Salmo 115 e você vai ver que essas imagens, ela não tem poderes para te proteger, para te abençoar. Essas imagens, elas simplesmente são escultura feita por mão do artesanato, da arte, feita pela mão de homem. As imagens, ele pega um pedaço de pau, deixa eu pegar aqui, ele pega um pedaço de pau desse, esculpe, faz uma imagem de alguém e ali as pessoas vende. Ah, aqui é a imagem de Padre Cício, o Padre Cício, né? Lá do Ceará, já morreu. E as pessoas adoram. Faz aqui uma imagem de uma pessoa, com olho e tal, mas não tem poder. É madeira. Mesma coisa é o gesso, é a pedra. O artesanato chega, o artesão chega ali naquela pedra e esculpe aquela pedra da forma como ele quer e faz um desenho de alguém, faz uma imagem de alguém e depois adoram, presta culto à imagem de pau, de pedra e de gesso. Lá no Salmo 115, Deus é muito claro em dizer que essas imagens, ela tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Eu estou falando aqui para vocês, mas as imagens não falam, mas tem boca. Eu aqui posso sentir o cheiro, porque eu sou vivo, ser humano vivo, mas não posso ser adorado. Eu não posso ser reverenciado, porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Então o segundo mandamento é claro em dizer, não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento. Vamos para o terceiro mandamento? O terceiro mandamento diz assim, não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão, ele varia as formas. As pessoas geralmente cometem muito, a gente comete muito esse erro de botar o nome de Deus em vão. Até por uma mulher que passa mal vestida, a gente usa o nome de Deus, não usa o nome de Deus não, se refere a Deus para tirar até uma liberdade ou uma libertinagem com a mulher, qualquer outra coisa. Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento
da lei de Deus. Deixa eu puxar aqui. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Então Deus, ao escrever os 10 mandamentos, Ele separou um dia da semana para ser o dia santificado, para ser o dia de descanso. Ele disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ah, mas eu adoro a Deus no domingo, e aí? Pessoal, a gente temos que adorar a Deus todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos. Todos os segundos. Não precisamos tirar um dia da semana para adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. No trabalho, no colégio, ao viajar. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. Não é um dia da semana. Ah, mas o sábado, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E o que é o sábado? O sábado é o dia de descanso físico e espiritual. O sábado é o 7º dia da semana, dia em que Deus separou para o seu descanso físico e espiritual. E é a comemoração da sua criação. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. O que foi que ele fez no 7º? Descansou, abençoou e santificou. Tem 3 bênçãos de Deus colocado nesse dia, o 7º dia da semana. Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Esse dia. Mas existe uma certa igreja que foi responsável pela mudança do dia de descanso. Você sabia disso? Você sabia que tem uma igreja que fez uma mudança no dia de descanso que Deus estabeleceu? Não? Sabia não? A Igreja Católica Romana de Roma, ela fez essa mudança no dia de descanso. Quem autorizou a ela? O demônio Lúcifer. Lúcifer, o maioral das trevas, aquele que foi expulso das cortes celestial, porque queria adoração, que Lúcifer queria ser adorado lá no céu e tomar o lugar do Filho de Deus, Cristo, porque Deus nos seus concílios, ele sempre se reunia com seu Filho na criação. E Lúcifer teve essa inveja no seu coração de querer também participar dos concílios de Deus, assim como o Cristo, o Filho dele, participava. Então, a Igreja Católica Romana, ela se prepara hoje, agora, para santificar um outro dia, para descansar em outro dia, o primeiro dia da semana, contrariando o dia que Deus disse que era para descansar. O dia que Deus disse que é o dia santo, o sábado, mas a Igreja Católica Romana, ela trocou o dia de sábado para o primeiro dia da semana. Isso é uma quebra dos mandamentos. Quem deu autorização à Igreja Católica Romana? Quem deu autorização aos papas, aos padres, aos cardeais
para fazer essa mudança do dia de descanso, do sábado para o domingo? Quem? Deus? O Criador do céu e da terra foi quem deu essa ordem? Não. Quem inspirou esses padres, esses papas, esses cardeais para mudar o dia de descanso do sábado para o domingo foi Lúcifer, o maioral das trevas. Porque é ele que é o adversário do Deus Criador. Se aqui diz que é o sábado, por que essa igreja anda dizendo que é o domingo? Mentindo para o povo, enganando o povo. Está aí, pessoal, a mudança feita na lei de Deus. E para você que quer mais um conhecimento a respeito dessa mudança, é só você ler o Catecismo da Igreja Católica. Os 10 mandamentos da Igreja Católica. Dá um Google aí e veja lá quais são os 10 mandamentos da igreja. Não é de Deus, pessoal. Os 10 mandamentos da Igreja Católica. É da Igreja Católica, não é de Deus. O de Deus está aqui, no livro sagrado, em Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas a Igreja Católica Romana, por meio dos seus líderes religiosos, engana o povo, a multidão, dizendo que é o primeiro dia da semana, o domingo. Você sabe por que esse dia leva o nome de domingo? Por que o primeiro dia da semana leva o nome de domingo? Você veja que os outros dias da semana o primeiro dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Não é assim? Esses dias são dias de feiras, dia de comércio, dia de estudar, dia de trabalhar. Mas o primeiro dia da semana leva o nome de alguém. O primeiro dia da semana leva o nome de um imperador romano. Domingo. Pegaram, a Igreja Romana Católica pegou o primeiro dia da semana e botou o nome de um imperador. Domingos, imperador. E assim fez a mudança. E assim fizeram a troca da verdade pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pelo engano de Lúcifer. Então você que faz parte, você que é membro de qualquer igreja, que quebre os mandamentos de Deus e que tenha o domingo como dia de descanso. Apocalipse 18, verso 4, dá um conselho, João, quando diz: sai dela, povo meu. João capítulo 18, verso 4 de Apocalipse, diz: sai dela, povo meu. Deus tem pessoas, Deus tem filhos em igrejas profanas. Deus tem filho em movimento religioso macabro. Mas o que é que Deus diz? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Então a guarda do domingo, o domingo, o primeiro dia da semana, é uma invenção do sistema católico, inspirada por Lúcifer, o anjo das trevas. Porque Deus diz aqui, é o 7º dia da semana, o dia de descanso, o sábado. Vamos para o 3º mandamento.
o quarto mandamento. O quinto. A guarda do sábado é o quarto mandamento, está registrado em Êxodo 20, verso 8. São os 10 mandamentos. Vamos agora para o quinto. Não mate. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Por mais que essa pessoa seja o seu adversário, o seu inimigo, nunca tire a vida de ninguém. Deus diz, não mate, não matarás. E quando Deus diz não mate, Ele não está se referindo aqui somente aos seres humanos. Eu posso acrescentar mais outras coisas. Os animais, por exemplo, inocente, o povo mata, né? Cachorro. Eu mesmo tenho aqui uns 12 a 13 cachorros. São o meu divertimento. Meus cachorros, eu me divirto com ele aqui na minha casa. E agora mesmo recebi uma notícia que um dos meus cachorros mordeu uma criança aqui na rua e eu fiquei preocupado. Mas já conversei com a mãe do menino. Tudo vai dar certo e estou aqui pronto para cooperar com o medicamento a criança. Foi um jovenzinho de 7 a 8 anos, cachorro meu saiu aqui e ontem eu fui dormir, os cachorros ficou na rua e mordeu, né? Mordeu alguém. E aqui eu pedir perdão a você, mãe, o pai dessa criança, em que o cachorro meu atingiu você. Mas estou aqui, vocês sabem onde eu moro. Posso colaborar sim com os medicamentos para que o seu filho não tenha absolutamente nada, ok? E eu vou cuidar mais dos meus cachorros. Vou prender ele mais. Então, mas Deus diz, não mate. Não matarás. Tem pessoas que têm ódio no coração, né? Ao ponto de tirar a vida de outra pessoa. Pessoal, pode até ser que em um momento difícil a gente, para não morrer, a gente mata. Para não morrer. A gente, para defender nossa vida, a gente, né, às vezes vai além e tira a vida. Assim aconteceu, Moisés fez isso. Para defender um dos seus irmãos, Moisés foi lá e matou um egípcio. Davi matou centenas de pessoas mal, pessoas que queriam destruir família. Mas o mandamento de Deus é muito claro em dizer, não matarás. O sexto mandamento diz, não cometerás adultério. Não adultere. Seja fiel à sua esposa, e sua esposa seja fiel, e todas as esposas sejam fiéis ao marido, para que assim possa ter um laço familiar mais sustentável, mais seguro, mais alicerçado. Não adulterarás. O sétimo mandamento, não roube, não roubarás. E eu peço perdão a Deus, porque a gente, de uma forma ou de outra, estamos sempre roubando. Mas eu me refiro também, pessoal, não é só roubar os pertences de alguém. Tem pessoas que roubam o próprio Deus. E quando eu me refiro assim, não roubo ao próprio Deus, eu estou me referindo, por exemplo, o sábado. Foi Ele que deu, foi Ele que descansou, foi Ele que ordenou. E a gente troca pelo domingo. Estamos roubando o dia de Deus. O oitavo mandamento diz, não dê testemunho falso contra ninguém. Não devemos testemunhar falsamente contra alguém por dinheiro, né? Tem pessoas que recebem dinheiro para testemunhar
a favor de um criminoso. Não é assim? O cara comete um assassinato ali, e aí a gente vê, a gente sabe, e aquela pessoa muitas vezes suborna, paga o dinheiro para que você fique calado, ou até mesmo fale mal de uma outra pessoa que não cometeu crime nenhum. Isso é um falso testemunho, né? E o último e o 10º mandamento, que fica no verso 17 de Êxodo 20, diz assim: não cobice a casa do teu próximo, e não cobice a mulher do teu próximo. A cobiça foi que levou à queda de Lúcifer. O mandamento da cobiça foi que levou à queda de Lúcifer. Foi quem fez com que Lúcifer, o anjo das trevas, né, que antes era anjo de luz, fosse expulso da corte celestial, da presença de Deus e da presença de Cristo. Ele cobiçou. Deus diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Não cobiçarás. Se você quer algo, trabalhe, junte e compre. Mas não cobice. Porque primeiro vem a cobiça. Você cobiça pelo sentimento, pela mente, quer ter aquilo, deseja ter aquilo, e muitas vezes usa até a violência para conseguir os seus objetivos, para concluir a sua cobiça. Está aqui, pessoal, os 10 mandamentos da lei de Deus. Lembrando que esses 10 mandamentos da lei de Deus em Êxodo 20, existem 3 mandamentos que foram rasgados pela Igreja Católica Romana. Primeiro mandamento, segundo mandamento que diz: não farás para ti a imagem de escultura. Esse mandamento foi quebrado, foi rasgado pelo sistema católico, pelo mundo afora. Pelos cardeais, pelos papas, pelos bispos, pelos padres. Esse mandamento foi quebrado. Outro mandamento que também foi rasgado e quebrado, jogado por terra e feito de lixo, foi a guarda do sábado. Foi a guarda do sábado. E o 9º mandamento, e o 10º mandamento, o 10º mandamento também foi rasgado. Não cobice a mulher do próximo, né? Então, pessoal, aqui eu estou encerrando o análise dos 10 mandamentos. Apocalipse 18, verso 4 diz, vamos lá, vamos ver o que é que diz aqui. Apocalipse, para concluir, já tem quase 1 hora e 38 minutos de vídeo. Eu quero que vocês tenham paciência. E são os momentos que a gente para conversar. Apocalipse. Aqui. Apocalipse 18, verso 4. Para concluir, eu agradeço a vocês por ficar até aqui comigo. Aqui o esclarecimento de um pouco da palavra. Apocalipse 18, verso 4 diz: então ouvi outra voz do céu que disse: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados e para não concorrer nas pragas que irei derramar sobre ela. Ela quem? A grande Babilônia. A mãe, a igreja mãe. Quem é a igreja mãe? A que igreja Deus se refere na Bíblia como igreja mãe? A quem?
De qual igreja, de qual sistema religioso Deus manda sair? Da igreja mãe, a grande Babilônia, Igreja Católica Romana, Igreja do Papa. Deus diz o quê? Sai dela, povo meu, para não ser participante dos pecados, das mentiras que eles ensinam lá dentro, das idolatrias que tem lá dentro. Então ouviu outra voz que sai dela, povo meu. Sai da igreja romana. Sai das igrejas evangélicas também. Porque as igrejas evangélicas são filhas. Se a igreja romana católica é chamada de igreja mãe, é porque esta mãe tem filhas. E as filhas são as igrejas evangélicas, que não estão dentro da igreja mãe, dentro do templo ali, mas estão nos seus templos e levando os ensinamentos da igreja mãe. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, as idolatrias, os ensinamentos errados, e para não concorrer com as pragas que eu irei derramar sobre ela. Deus vai derramar uma praga, são 10 pragas, né? É 10. Está lá em Apocalipse 18, não, Apocalipse 9, versos capítulo 7, 8 ou 9, nisso aí. Deus irá derramar uma praga sobre a Igreja Católica Romana, sobre o sistema papal. Uma das pragas do Apocalipse será exclusivamente derramada sobre a Igreja Mãe, a Igreja Católica Romana. Por isso o conselho de Deus é: sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e para não concorrer com as pragas que irei derramar sobre ela. Deus irá derramar pragas sobre o império papal, sobre o sistema papal. E você que está me ouvindo aqui agora, e você que se inscreveu no meu canal, para me acompanhar, a leitura e o estudo. Se você faz parte, se você é membro da Igreja Mãe, Igreja Católica Romana, o conselho de Deus está em Apocalipse 18, verso 4, quando diz: sai dela, povo meu, para não participar dos pecados e para não concorrer com as pragas que eu irei derramar sobre ela. O aviso está dado. Se você quiser permanecer aí, é com você. Boa noite e que Deus abençoe cada um de nós.